Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Sou grato ao nosso Deus por mais essa oportunidade que Ele nos dá, né, de estarmos estudando um pouco da palavra dele. Como o pastor falou, é de suma importância que a gente se esforce para estar na casa do Senhor. A gente necessita desse alimento diário para que a gente venha conseguir a nossa jornada. Glória a Deus. Amém. Nós estamos com a nossa revista que tem como tema Jornada da Fé, e ela é uma revista instrutiva a respeito do discipulado, né? Ela vem a nos ensinar como discipular novos convertidos ou pessoas que nós está andando conosco, que estamos tentando ganhar para Cristo, né? E logo na primeira lição, ela vem nos ensinar como discipular essas pessoas. Nós vimos, né, que além de mostrar com aquilo que está escrito na palavra do Senhor, com aquilo que Deus nos ensinou, um exemplo maior ainda é a nossa atitude de vida diante dessa pessoa. Que ao discipular alguém, ao mostrar o caminho dos céus a alguém, que essa pessoa possa ver em nós alguém que verdadeiramente vive conforme aquilo que prega, vive conforme aquilo que ensina, né? Não é simplesmente falar aquilo que a palavra do Senhor pede para esses novos convertidos e viver de outra forma, mas sim que ao discipular nós venhamos viver verdadeiramente o que pregamos, né? Ao Senhor, às pessoas sobre o Senhor. E na lição de número 2 e 3 já fala sobre a salvação, que nós ensinamos como o homem, na 2 vai ensinar como o homem caiu, né? Ali no Éden, quando Adão e Eva pecaram, né? E já lá desde o início que o homem caiu, Deus já instituiu um plano de salvação. Deus já tinha um plano de salvação para o homem, né? No capítulo 2 nós vimos isso. E no terceiro, né? Na terceira lição, nós vimos esse plano em prática. Como é que foi, o que aconteceu. Nós podemos aprender que é mediante a fé, né? Que a salvação é um dom gratuito do Senhor, né? É um dom que ele nos dá, né? Que é mediante a graça dele. Não merecemos de maneira alguma a salvação do Senhor, mas ele nos dá gratuitamente. Inclusive, tinha um rapaz que ele ficava me questionando: como é que pode uma pessoa fazer tanta barbárie e no final ir para o céu só porque aceitou esse tal de Jesus? Eu falei: isso eu não posso te explicar, porque é dom de Deus. Ele simplesmente perdoa aquilo que nós não somos capazes de perdoar, né? Aquilo que nós muitas vezes não entendemos ou não aceitamos, o dom de Deus alcança, né? Que é a salvação. Então, eu falava para essa pessoa: eu não posso te explicar por que esse dom alcança essas pessoas, mas alcança. Aqueles a quem se deixa e o Senhor quer salvar, independente do que tenha feito, o dom do Senhor de salvação alcança a vida dele, né? E ele passa a ser salvo, aceitando e reconhecendo Jesus como seu Salvador. É o poder da graça, né? É o poder da graça. A palavra do Senhor diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Graças a Deus. Temos que dar graças ao Senhor, porque se não fosse essa graça, muitos de nós estaríamos perdidos e não teríamos essa oportunidade, né? De ter nossos pecados perdoados e ter aberto as portas do céu para nós. Isso não quer dizer que a pessoa viveu uma vida toda errada e não vai colher aquilo que ela plantou. Ela vai colher. Ela vai colher aquilo que ela plantou. Mas a partir do momento que ela aceita o Senhor Jesus, ela tem os céus, a porta dos céus aberta para ela. Mesmo ela colhendo aquilo que ela plantou, ela tem a salvação garantida porque ela creu, né? Nós vimos na lição 2 que é preciso crer, né? No sacrifício do Senhor Jesus. Não é só crer em Deus ou não só crer em Jesus, mas tem que crer no sacrifício. Tem que entender que Jesus veio e morreu por sua vida, por minha vida. Então essas pessoas que estamos discipulando têm que entender isso, que foi por esse motivo. Não só crer, porque muitos creem em Jesus,
que foi um homem, que foi alguém que veio à Terra, tal, mas às vezes não crê no sacrifício, não crê que ele veio para a salvação, mas aquele que crê e confessa com sua boca e tem fé, alcança a salvação, né? E agora vamos para o estudo de número 4, né? A lição de número 4, página 15, que é... Isso que o irmão Ismael está falando é tão interessante, né? Porque lá em Romanos, capítulo de número 10, versículo 9 e 10, fala justamente isso, né? Aquele que confessar que Jesus é o Senhor, aí crê no coração, aí é que está, né? Crê no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto com o coração crê para a justiça e com a boca confessa para ser salvo. O que você está falando é isso, a pessoa fala, eu creio em Deus, creio. Porque se você fizer uma pesquisa, né, na rua, com a prancheta, se você perguntar para 10 pessoas quem crê em Deus, praticamente as 10 vai falar que crê. É verdade. Mas será que crê com o coração? E será que crê que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos? E será que confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Aí E com o coração, né? Esse ponto É um ponto muito importante, porque não adianta a pessoa falar da boca para fora. Ela tem que crer com o coração verdadeiramente. A pessoa pode falar da boca para fora, ela não está garantindo a salvação dela. Agora, a partir do momento que verdadeiramente ela crê no coração dela, ela alcança a salvação. Isso é algo muito importante. Pois é. Nosso texto áureo já está ali. Se encontra em 1 Timóteo 2,5. O estudo 4 tem como tema quem é Jesus, né? E como eu falei, nós já vimos que o homem caiu, pecou, e desde lá do início, de quando o homem caiu, houve um plano de salvação, né? Todo aquele que crê em Jesus tem a porta dos céus aberta. Mas agora nós vamos apresentar para essas pessoas quem é Jesus, quem é esse que nós buscamos, quem é esse que nós cremos, quem é esse que nós acreditamos que através dele a porta do céu foi aberta para nós, né? E aqui logo no textuário já nos dá uma indicação de quem é ele, que diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Louvado seja Deus. Então aqui já nos dá o indício que Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Ele é o nosso mediador. Ele foi aquele a quem Deus escolheu para morrer na cruz do Calvário por nossas vidas, tornando assim ele o mediador. Aquele que, quando Adão e Eva quebraram a aliança nossa com Deus, aquele relacionamento, através de Jesus Cristo, essa aliança foi renovada. Ele é o nosso mediador. Ele agora é quem intercede por nós perante Deus. É quem intercede por mim e por você, perdoa nossos pecados e intercede por nós diante de Deus. Esse é o nosso mediador, Jesus Cristo. O católico tem Maria como medianeira, mas medianeira se refere a mediador. Mas onde está na Bíblia que ela é medianeira? E se a Bíblia diz que há um só, então não tem dois. Não tem dois, é artigo definido. Você falou isso na aula passada. O mediador, ele é o advogado, aquele que leva. Apresenta diante de Deus todas as nossas súplicas, aquilo que necessitamos. É só ele. A Bíblia deixa bem claro. Não dá opção para outro caminho ou para outro mediador. É apenas ele. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Antigamente, para que o povo de Deus pudesse ter seus pecados perdoados perante Deus, tinha que haver sacrifício de animais, derramamento de sangue de animais. E a partir do momento que Jesus veio, segundo as profecias já falavam, o sangue dele bastou para nós. Para que nós voltássemos a ter um relacionamento com Deus e para que todos os nossos pecados fossem perdoados. Não precisa mais eu nem você fazer sacrifício de animais, porque o sumo sacerdote, o Senhor Jesus, fez o último sacrifício por nós. Na verdade, quem merecia estar lá era eu e você. Se a gente for analisar diante das nossas atitudes, mesmo sendo servo do Senhor, nós vemos
o tanto que somos falhos, né? Perante o Senhor, perante a casa dele. Mesmo buscando ser perfeito, nós vemos o tanto que somos falhos. Mesmo vendo o amor de Deus para nós, o que ele tem feito por nós, às vezes nos pegamos errando perante ele, né? E aqui na imagem da revistinha mostra a cruz, uma coroa de espinhos e um martelo, retratando justamente o sacrifício de Jesus Cristo por nós. Então, quem é Jesus? É um mediador entre Deus e os homens. É aquele que entregou a sua vida por mim e por você. Que ao discipular alguém, ele possa entender isso. É aquele que entregou a sua vida por mim e por você, mesmo não sendo merecedores desse amor que nos alcançou. Gente, isso é tão certo, porque o senhor falou aí, tem uma multidão de gente indo por esse caminho. Gente, quantas pessoas no mundo inteiro não creem que ela que é a mediadora deles? Aí é por isso que a palavra de Deus não deixa ninguém confuso, que a palavra vai dizer bem assim: condutores cegos e ovelhas cegas, ambos cairão num abismo. Porque o condutor pode estar cego. Porque pode subir um condutor aqui na tribuna e começar a ensinar dando cego. Mas a ovelha que o acha precisa estar atento também. Porque se a ovelha, pastor, também estiver cega, os dois vão para o abismo. Então, o condutor lá, que está ensinando isso, continua ensinando. Mas a ovelha, ao ouvir e seguiu, aí vai os dois. É o que está acontecendo. Tanto o condutor está cego, quanto a ovelha. Aí a palavra diz que ambos cairão no abismo. É verdade. E é o que nós vemos muito hoje em dia, falsas doutrinas que não estão levando a Jesus e as pessoas seguindo, né? É o que a gente fala, a importância de estar aqui na casa do Senhor, buscando aprender dele, para que a gente não seja levado por essas falsas doutrinas. É porque se logo, irmão Ismael, está escrito em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, porque há só um Deus, pronto. E um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Aí eu vou crer em outra coisa para quê? Não tem. Eles não têm isso aqui. Eles não buscam aprender daí. Não. Aqui a lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Quem anda na luz, vê. Quem anda na escuridão não vê nada. É o qual certo. Então a gente anda por isso aqui. Aí começa a pedir para Maria, começa a pedir para Santo Antônio, para Santo não sei o que e tal, não sei o que, sendo que é tão simples. É só pedir para Jesus. Aí, com fé, ele vai dar. Eles crê também, né? Mas é aquela fé. Crer também, não é crer somente. Né? Aí é como o Tiago 2,19, né? Põe aí, por favor. Até os demônios, eles creem também. Não tem salvação só. Tiago 2,19? Tiago 2,19. Tu crê que há um só Deus? Vai bem. Também os demônios creem e estremecem. Eles creem que estremecem. Mas eles não obedecem a palavra. E o confessado? Eles não confessam. É aquele detalhe. Eles pegam parte da Bíblia. Porque quem crê E mais não pega em o Deus todo. do que os demônios? Porque eles estiveram lá. Eles respeitam e eles se estremecem. Olha, eles estremecem de tanto crer. Eles têm medo. Mas não obedecem. Não confessam com a boca só o Senhor é Deus. Na verdade, eles já sabem que são derrotados e já sabem que o destino deles. Aquilo que a palavra do Senhor fala, né? Introdução. Nas duas últimas lições, nós estudamos sobre a salvação. Vimos os efeitos do pecado, mas também a salvação preparada por Deus. Podemos notar que o ponto central da salvação chama-se Jesus. Mas quem é ele? Por que eu preciso dele? Essas são perguntas que tentaremos responder hoje. Pois é, nós vamos tentar dizer quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Salvador,
Jesus é o único caminho até Deus e Jesus continua atuando até hoje. Glória a Deus. Muitas pessoas conhecem Jesus como um homem, um profeta, um revolucionário ou um líder religioso. É o que eu falei, muitas pessoas acreditam verdadeiramente que Jesus nasceu, né, que esteve neste mundo, mas não acreditam às vezes que ele é o filho de Deus, não acreditam no sacrifício dele, acreditam que ele foi talvez um simples profeta, um simples homem com ideias revolucionárias, com algumas ideias, né, igual outros que já surgiram. Mas qual que prevaleceu ou qual que ressuscitou? Só Jesus. Só o nosso Jesus ressuscitou. Outros não. Maomé se foi, não voltou. Buda se foi, não voltou, né? Outros com outras linhas de pensamentos não ressuscitaram, mas o nosso Jesus ressuscitou. Então, muitos acreditam, mas não entendem a dimensão de quem verdadeiramente é o nosso Jesus. Glória a Deus. Outros simplesmente tentam negar a existência que Jesus existiu. São casos dos ateus, né? E outras religiões que acreditam em outras coisas. Eles negam a existência de Jesus. Mas se a gente for olhar desde a criação até a nossa vida, o ser humano, é muita complexidade para achar que veio do nada, para achar que não teve um criador. Toda obra-prima, toda obra de arte tem um criador por trás, ela não aparece do nada. Então, nós não tem como a gente olhar o quão complexo é o funcionamento do corpo humano, tudo, e acreditar que veio do nada. Não veio. É claro que houve um criador, né? A Terra, a atração, o Sol, a distância, tudo é milimetricamente pensado. E como é que surgiu do nada? Né? Como é que eles não veem que essas coisas têm um criador por trás? Tem alguém que planejou tudo isso. Passava ler João 1, né? A gente vai ler. Quem foi que fez? Quem foi que fez tudo, né? Mais na frente a gente vai ler. Então, diante de todas essas evidências, nós que temos olhos abertos, não tem como a gente negar a existência de Deus. Não tem como a gente negar a existência de Jesus. É só uma pessoa verdadeiramente com o olho muito fechado, com a mente muito fechada e que acredita que veio ou do macaco ou do nada. Né? Se fosse do macaco, até hoje tinha macaco virando gente. Nunca vi. E nem ouvi falar. Né? Teoria do diabo mesmo. O diabo bota na mente do homem cega e é incrível. Não queremos aqui defender a existência histórica de Jesus, pois isso já está por mais comprovado. Historicamente, todo mundo sabe que Jesus veio, tanto é que o nosso calendário é DC a C, antes de Cristo e depois de Cristo. Então, historicamente, está comprovado que Jesus Cristo veio ao mundo. Ele nasceu, cresceu aqui e morreu. Né? Historicamente, isso está comprovado. Até no calendário, nós vemos que isso é comprovatório. Na verdade, o que queremos aqui é demonstrar quem de fato ele é. Somente a Bíblia nos responde com exatidão quem é Jesus. É o Filho de Deus. Mateus 16, 16. O Salvador da humanidade, o único mediador entre Deus e os homens. Conhecer quem é Jesus é essencial para a fé cristã e para a salvação. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui, Pedro Simão está falando quem é Jesus? O Cristo, o Filho do Deus vivo. Ali Jesus questionou ele: quem eu sou para você? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Todavia, mesmo quem acredita que ele é o Filho do Deus, muitas vezes não tem a extrema dimensão do que isso quer dizer. E da grandeza do que termos sido salvos pelo Filho de Deus. Jesus é o ponto central de toda a história. Sem dúvida, nada seria possível em nossas vidas. Sendo assim, passemos a entender um pouco mais sobre Jesus, o nosso Salvador. Glória a Deus. Graças
Tópico 2, quem é Jesus? 2.1. A gente já viu um pouco, mas vamos continuar. Jesus é o Filho de Deus. A Bíblia nos apresenta Jesus como Filho unigênito de Deus, enviado ao mundo, João 3,16. A própria Bíblia vai nos falar quem é Jesus, vai nos mostrar que ele é o Filho de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deu quem? O seu Filho, unigênito. Então a Bíblia nos fala que Jesus é quem? Filho de Deus. Ele é o Filho do Senhor Deus. Sabe, é interessante também, porque maravilhoso estar aqui. É bom estar aqui. Aprendendo a palavra, é legal. Me alegra demais. Mas olha só uma coisa. Ali está escrito: para que todo aquele que nele crê. Aí um exemplo. A pessoa fala bem assim: eu creio em Jesus. Só que ela não crê na palavra. Aí não tem como, sabe por quê? Porque Jesus é a palavra. Ele é o verbo. Jesus é o verbo. Aí tem gente que fala que crê em Jesus, mas nem conhecer a palavra ela conhece. E quando ela lê algumas coisas da palavra, ela fala: isso aqui eu não creio. É. Não é forte isso? Uhum. Então, se nele crê, nele quem? Na palavra, Jesus, no verbo. É aqui. Nele crê. Ele é aqui, ele é a palavra. E ele é a palavra. Ele é o verbo. É. Louvado seja Deus. É aquela situação. É o nascer de novo. Como é que eu vou crer em Jesus e não vou seguir os passos dele? O nascer de novo é uma transformação contínua nas nossas vidas até a vinda de Jesus. Porque nós estamos buscando parecer com Cristo cada dia mais. Esse é o nascer de novo do homem. O velho homem, as velhas atitudes vão ficando para trás. Todo dia a gente tem que matar uma velha atitude e nascer um novo homem todos os dias. Um velho hábito, alguma coisa que a gente fazia. Tem coisas que verdadeiramente são mais difíceis de deixar, mas estando na palavra do Senhor, buscando dele, ele vai dar força e a gente vai matar aquela velha atitude e vai nascer uma nova, conforme a palavra dele. Você quer ver um exemplo onde fica um caminhão de gente? Fica um caminhão de gente nesse exemplo que eu vou dar agora. A pessoa fala: eu creio em Jesus, mas ela não devolve o dinheiro. Só um exemplo simples. Então eu não creio, porque é a palavra, é o verbo que está falando. Hoje está difícil pegar o estudo, né? Porque Não, mas é bom, participativo é melhor. eu estava debatendo com o pessoal a respeito exatamente dessa situação, né? Ele falou para mim assim: eu não vejo Jesus incentivando ao dízimo ou dízimo no Novo Testamento. Eu falei: no dia em que Jesus debatia com o fariseu que dizia: eu dou o dízimo de tudo, eu faço isso, eu faço aquilo, Jesus falou assim: vocês devem fazer essas coisas e não omitir aquelas outras. De que assunto Jesus estava tratando com o fariseu e disse que ele deve fazer? Do dízimo. Do dízimo. Aí o cara falou assim, o colega lá, né? Rapaz, não tinha prestado atenção nisso, não. Presta atenção na Bíblia. Não lê Bíblia, fala de estudo, né? Tem que estudar a palavra do Senhor. E não crê na Bíblia de jeito nenhum. Eu também já debati com eles lá. Aí eu disse assim: eu não creio, a Bíblia é coisa de homem e tal, ou não creio em Deus. Eu falei: você acha certo matar uma pessoa? Matar uma pessoa? Não. Aí por quê? Isso é errado, é pecado. Eu falei: que livro é que nasceu isso aí? De onde você tira isso? Qual é o livro que diz que é pecado matar, assassinar alguém? A Bíblia. Você chama vaca de vaca, ou cavalo de cavalo, ou água de água, assim. Em que livro você aprendeu isso? Onde é que está escrito? Na Bíblia, que a vaca é vaca, que a água é água. Não tem como o cara fugir da Bíblia. Ele vive a Bíblia, fala a linguagem bíblica e não crê na Bíblia. Tudo que ele usa, tudo que toca,
tudo que move, está tudo aqui, ó. A luz se chama luz porque essa palavra aqui diz que ela é luz. O sol se chama sol, a água se chama água, a manga se chama manga, a vaca se... tudo está aqui. Como é que a pessoa é ateu se ele usa a linguagem bíblica? Uhum. Todo dia. Só falta ele confessar mesmo. É incrível. É verdade, é verdade. Glória a Deus. Enviado ao mundo com o objetivo grandioso de nos salvar. Em diversas passagens bíblicas podemos notar essa afirmação. 1 João 5,5. Que Jesus veio ao mundo como Filho de Deus e para nos salvar, né? Para que a porta da salvação fosse aberta a nós. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, né? Como venceremos este mundo? Crendo que Jesus é o Filho de Deus. Isso é uma base doutrinária nossa. Temos que crer que Jesus é o Filho de Deus, senão é vã a nossa fé. Se não cremos que Jesus é o Filho de Deus, é os exemplos que o pastor Juninho está falando. Crê em uma parte da palavra, mas não crê em outra. Se não crê que Jesus é o Filho de Deus, nem o pecado a gente vence. Porque quem é que perdoa o pecado? É o Filho de Deus, quem perdoa todos os nossos pecados. Abre ainda para nós Mateus 16, 15 ao 17. Glória a Deus. Jesus é o Filho de Deus. Disse-lhes ele, é vós quem dizeis que sou. E vós, que dizeis que sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo lhe disse-lhes, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Amém. Então temos que crer, né? Aquele que resolve aceitar a Jesus, seguir os passos, tem que crer que Jesus é o Filho de Deus. E em mais de uma passagem, a palavra de Deus nos mostra isso, né? A Bíblia, que é o livro que nós temos como fé e regra, nos mostra isso. Não nos deixa dúvida a respeito disso. Que Jesus, aquele que veio do céu, nasceu como homem, morreu e ressuscitou, é o Filho de Deus. E a gente vai ver ainda algumas profecias, mas há muitos anos atrás, antes de ele vir, já tinham profecias falando e todas foram se cumprindo uma a uma. Apenas algum povo daquela época e até hoje viam, o povo daquela época que viu os acontecimentos parece que estavam como cegos ou não entendiam a palavra do Senhor para ver que ali estava se cumprindo profecia a respeito da vinda de Jesus, né? A respeito da vinda do Messias. Glória a Deus. Mas não é só isso. Jesus não é apenas um mestre ou um exemplo moral, como muitas religiões tentam pregar. Ele é o próprio Deus que se fez carne. João 1:1, que é o que o pastor falou. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né? Lá no princípio já era o Verbo. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito por ele. 1:14. Glória a Deus. Glória a Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória a Deus. É o que eu falei. Como muitas pessoas conviveram, viram o Verbo ali pessoalmente, mas estavam como escamas nos olhos e não viu que aquele era verdadeiramente o Filho de Deus, né? Não viu que verdadeiramente o Filho de Deus estava entre eles. Estavam ali muitas vezes com seu coração endurecido, não queriam ver a verdade. Tinham as profecias, sabiam que eles eram sabedores da palavra do Senhor, mas não creram no Filho de Deus, não creram em Jesus. Glória a Deus. Nasceu de forma sobrenatural por obra do Espírito Santo. Mateus 1, 20 e 21. E pensando ele nisso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas, recebe a Maria, tua mulher, porque o que nela está é gerado do Espírito Santo.
E dará à luz a um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Glória a Deus, aleluia. Aqui já é um cumprimento de uma profecia, né? Lá desde o início, quando o homem caiu, Deus já prometeu que viria esse para salvar, viria Jesus para salvar o seu povo. Então ele é o nosso Salvador. Glória a Deus. Viveu sem pecado, Hebreus 4,15. Glória a Deus. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Glória a Deus. Veio como homem, como nós. Viveu nessa terra como nós. Aí, na palavra dele, fala, em tudo foi tentado, mas não foi achado pecado nele. Glória a Deus. Então, ele venceu o pecado. E se nós estivermos firmados nele, nós também venceremos. Nós também deixaremos para trás aquilo que tem nos atrapalhado a servir ao Senhor. Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. E cumpriu todas as promessas do Antigo Testamento sobre o Messias. Tudo isso confirma esta verdade. Jesus é o Filho de Deus. Glória a Deus. Como eu falei, quando vemos as profecias, nós vemos que elas se cumprem todas em Jesus. Aquele que foi falado muito antes, 1000, 2000, 3000 anos antes do Senhor vir, se cumpriu nele. 2.2. Jesus é o Salvador. No 2.1 nós aprendemos que Jesus é o Filho de Deus e vimos versículos que comprovam isso na palavra do Senhor. Agora vamos ver que Jesus é o meu e o seu Salvador. Nas últimas 2 lições estudamos sobre a salvação. Para que nós fôssemos salvos, Jesus deve ser a figura central de todo este plano. Ele veio ao mundo com um propósito, salvar pecadores. Lucas 19:10. Glória a Deus. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, o Senhor Jesus veio a este mundo para que a salvação nos alcançasse. Para que eu e você pudéssemos ter a oportunidade de ser salvos. O sacrifício na cruz do Calvário do Senhor Jesus foi por mim, foi por você, foi por aquela pessoa que você ora hoje. E você talvez não vê uma solução, mas continue perseverando na sua oração, que o Senhor tem algo de especial para essa pessoa. O Senhor tem um plano de salvação. Ele já enviou o Filho dele pela vida dela. Não importa como nós tenhamos vivido antes de conhecermos o Senhor, Ele perdoa os nossos pecados e nos faz nova criatura perante Ele. Glória a Deus. Sua morte na cruz foi um sacrifício substitutivo. Ele tomou sobre si o castigo que nós merecíamos. Isaías 53, 5 e 6. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Glória a Deus. O Senhor tirou toda essa culpa que nós tínhamos em nossos corações. Tudo que fazíamos de errado carregou. Tirou esse peso que muitas vezes me acusava, te acusava. Muitas vezes, às vezes, entrava na nossa mente e falava, nós não somos dignos nem de viver. Mas Ele tirou essa culpa. Aí, isso nos constrange. O amor do Senhor Jesus nos constrange. E verdadeiramente tem que nos constranger para que a gente entenda o quão insignificantes somos nós perante o amor dele, perante aquilo que ele nos apresenta, né? O quanto não merecemos, mas o amor dele nos alcança. Glória a Deus. Na cruz do Calvário, tudo que ele sofreu foi por amor a mim, por amor a você, por amor à sua alma. Então, dê valor ao sacrifício do Senhor Jesus na cruz por nós.
Vamos buscar todos os dias viver mais conforme a palavra dele, mais conforme ele quer. Como eu falei, abandonando o velho homem e todo dia nascendo um novo homem, voltado para aquilo que o Senhor quer, voltado para a palavra dele, voltado para o chamado dele. Vamos desenterrar o nosso chamado que estão enterrados, nossos dons, e usar na casa do Senhor, usar para aquilo que verdadeiramente ele quer. Glória a Deus, aleluias. Você já parou para pensar que Cristo tomou o nosso lugar? Como eu falei, era eu e você que merecíamos estar naquela cruz, mas o Senhor Jesus tomou o nosso lugar por amor a nós. Éramos nós que merecíamos a morte de cruz, porém ele fez em nosso lugar. Gálatas 3:13. Como é bom termos um Salvador. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O Senhor Jesus se tornou maldito por amor a mim, por amor a você. Entregando a vida dele ali no madeiro, por mim e por você. Como eu falei, que nós venhamos dar valor a esse sacrifício do Senhor por nós. Não venhamos viver a nossa vida de qualquer maneira, mas venhamos buscar viver conforme a palavra do Senhor, conforme aquilo que Ele quer. Ele é o Deus que muda o meu coração, muda o seu coração, transforma. Basta que nós busquemos na palavra dele, se humilhemos diante dele. Uma coisa que tem me incomodado, se a gente for observar, muitas pessoas têm perdido o hábito de se prostrar diante do Senhor, de se humilhar. Quando eu e você nos prostramos, nos ajoelhamos para orar e falar com Deus, ali é um sinal de humilhação. Estamos nos humilhando perante o Senhor. E quantos de nós temos perdido esse hábito de tirar um tempo para se prostrar, colocar a cara no pó e verdadeiramente falar com o nosso Deus? Mostrar que Ele é o nosso tudo e que nós não somos nada. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja Deus. Mas não só isso. Além de morrer em nosso lugar, Ele mostrou que é o Senhor da vida e por isso podemos ter esperança. 1 Coríntios 15:14. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também vã a vossa fé. Glória a Deus. Isso quer dizer que todos os discípulos de Maomé, de tudo é vã a pregação dele. Porque se eles não ressuscitaram, então é vã a pregação dele. É só isso mesmo. É. O nosso ressuscitou. O nosso ressuscitou. Só a nossa que vale. O nosso ressuscitou. Não, porque o Deus dele não ressuscitou, como é que vai salvar ele? Ele está morto? A fé deles não vale. Não serve de nada. O Deus deles morreu e não ressuscitou. Então como é que ele vai ressuscitar eles? Agora o nosso morreu e ressuscitou. Esse vai nos ressuscitar. Aleluia. Ele prometeu que virá e prometeu nos ressuscitar. E a gente vai ver mais na frente. Mas como todas as outras promessas, muitas já se cumpriram, essa também vai se cumprir. Estamos ansiosos esperando o som da trombeta. Se estivermos aqui, vamos ser transladados. Se já estivermos mortos, vamos ressuscitar e receber o corpo glorificado. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Sua ressurreição ao terceiro dia confirma que Ele é o Senhor da vida, vencendo a morte. Glória a Deus. É o que diz a palavra do Senhor. Sabendo que, tendo sido Cristo, ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Louvado seja o nosso Deus. Então, o nosso Deus ressuscitou. E a morte foi o último grau que Jesus venceu, foi a morte. A morte não tem poder mais sobre ele. Não tem nenhum poder. E se nós permanecermos firmes na fé, quando nós formos ressuscitados, a morte não terá mais poder sobre nós. Venceremos como Jesus. Da mesma maneira que Jesus venceu, nós também, se estivermos firmados nele, vamos vencer. Louvado seja Deus. Por isso, como diz o escritor do hino 545, porque ele vive, posso crer no amanhã. Glória a Deus.
A nossa esperança é essa. Nosso Jesus, nosso Cristo ressuscitou. Como a palavra dele falava. Ele veio, morreu e ressuscitou. Então nós cremos nas outras promessas para a nossa vida. Nós cremos no amanhã melhor. Hoje você pode estar passando por uma situação bem difícil. Mas se a tua fé está firmada em Cristo, você vai crer que amanhã vai ser melhor. Louvado seja Deus. Naquela pregação do pastor Ferreirinha, quando ele estava pregando, eu escrevi um negócio com a dele de Suel. Aí eu entrei na conversa com o Davi. Aí escrevi assim: o que é a morte para nós, se não a vida? E o que é a vida para nós, se não a morte da carne? Louvado seja Jesus. Louvado seja Deus. Então a morte para nós não é nada mais do que a vida. É o início da nossa vida. Para nós está só começando. É lucro. É lucro. Para o crente é lucro. Louvado seja. É claro que a gente fica com aquela dor com os que partem, mas a gente sabe que... Ninguém quer. Mas a gente sabe que aquele que partiu já venceu. Em Cristo. Pois é. Mas esse detalhe. A gente se apega à vida. Nós vamos supor, tem um dos nossos que a gente ama que está lá. Se a gente conseguisse ligar, você quer voltar, a gente ia tomar uma bronca. Oxe, na hora. Vou ficar te esperando aqui. Você tome cuidado, fique firme que a gente se vê aqui. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Eu brinquei com a Tiana, lembra? Não sei se você lembra da Tiana, que a Jura lembra. Né? Aqui, que a mãe dela faleceu, né? E ela estava no desespero e pedia lá no 4 horas para minha mãe ressuscitar a hora, né? E aí, um tempo, deixei passar um tempo, falei, Tiana, a sua mãe te batia quando você era pequeno, depois nos anos. A mãe sorriu, pois é, aquele dia que você me pediu, se a gente orasse e Jesus ressuscitasse ela voltasse, era a sua. Aí você vê o que é sua. É verdade. Quem tá lá quer ir pra cá. De jeito maneira. Quem tá lá alcançou a vitória. Quem tá lá alcançou aquilo que a gente busca todos os dias. Né? Glória a Deus. 2.3. O 2.2, nós confirmamos que Jesus é o nosso Salvador. Foi aquele a quem Deus enviou para que a salvação fosse aberta a todos nós. O 2.3 vai nos mostrar que Jesus é o único caminho até Deus. Nós vamos ver aqui que não há outro caminho que leve a Deus a não ser Jesus. Inclusive tem pessoas, não sei se é com a mente fechada ou enganadas, que eu já ouvi da boca de pessoas falar, não, o seu Deus é o mesmo Deus de Maomé, de Buda, de não sei quem, é o mesmo, só muda o nome. Eu falei, não. Meu Deus é único. Não se compare a esses outros deuses. Não se compara. O nosso ressuscitou. O nosso está vivo. O nosso é único. Não há outro. Tem gente que fala isso. Tem gente que pensa dessa forma. Não, Deus só muda de nome. Uns é Buda, outros é não sei o que. Não. Não é. Deus não dá a sua glória a nenhum outro. É somente dele. É só ele. Glória a Deus. Muitas pessoas defendem que todos os caminhos levam a Deus. É o que eu estou falando. Eles mudam o nome e quer dizer que tudo isso leva a Deus. Mas não leva. Só há um caminho que leva a Deus. Jesus Cristo. Só este caminho leva a Deus. Muitos vivem enganados, pensando que outros caminhos vão levar a Deus, mas não vai. Estão caminhando a passos largos para o inferno. A palavra de Deus é bem clara. É céu ou inferno. Aquele que crê em Jesus está caminhando para o céu. Agora, aquele que não crê fica nesses falsos ensinamentos, pensando que todos os caminhos levam a Deus, todos os caminhos levam ao céu, estão caminhando para o inferno. Infelizmente. Nós, porém, cremos sinceramente que Jesus é o único caminho que viabiliza a chegada a Deus. Jesus afirmou claramente em João 14,6. Glória a Deus. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O senhor leu esse versículo na aula passada. Artigo definido. O caminho. A verdade. Não tem outro.
Não tem outro caminho, não tem outra verdade. É Ele, Jesus Cristo. Somente Ele. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Ele não é um dos caminhos, ele é o único caminho. Por isso não há salvação fora de Cristo. Atos 4:12. O mundo tem que entender isso. Não há salvação fora de Jesus Cristo. Glória a Deus. E em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos, senão o nome de Jesus Cristo. Nenhum outro nome há, só o de Jesus Cristo. Às vezes, não sei, Satanás engana, isso é difícil entrar na mente da pessoa. Uma coisa tão simples que a palavra do Senhor deixa tão claro. E aí ficam buscando em outros lugares, outras religiões, a salvação. E não vão encontrar. Enquanto não reconhecer que Jesus foi o Filho de Deus enviado por Ele para a salvação, que é só através dele, não vão encontrar. Louvado seja Deus. 2.4. Jesus continua atuando hoje. Mesmo após sua ascensão ao céu, Jesus continua intercedendo por nós diante do Pai. Glória a Deus. Hebreus 7:25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então Jesus está sempre ao lado do Pai, intercedendo pela minha e pela sua vida. Pedimos para nos fortalecer, nos fortificar, para que nós venhamos continuar essa caminhada. Então Jesus foi para os céus, mas ele continua lá, intercedendo por nós. Aí eu já, como disse 1 Timóteo 2,5, tá aí o intercessor aí, o mediador. E é o texto que está no carro, né? É o texto que tem no meu carro. Eu gosto desse. É do 1 Timóteo 2,5. É um só Deus, um só mediador, e ele o mediador. É. Mas, veja bem, eles creem, né? Esse grupo aí crê que ela roga por eles, correto? Na ensino em Cristo. Rogai por nós, pecadores. Por isso que em Gálatas fala assim, voltem vocês aqueles rudimentos fracos. O rudimento fraco é isso, não tem poder para nada. Não pode você bater, não pode água de salsicha. Tomar água de salsicha, você não tem força nenhuma. Só pouco mesmo. É só, você entende? Uhum. É por isso que quando Jesus Cristo ele deixa bem claro lá em João 14 também, para ver assim, olha só, eu vou. Mas quando eu for, não vos deixarei sozinho, não vos deixarei órfão. Eu rogarei ao Pai, ou seja, quem roga é Jesus Cristo. E ele vos enviará outro consolador, o Espírito Santo da verdade. E é tanto que eles pedem Maria, e a palavra de Jesus diz: tudo que pedir ao meu Pai em meu nome, não é o nome do Pai, em meu nome, isso será em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você entende? Isso é muito claro. É por isso que quando Samuel, a gente não pode. Por isso que quando Samuel vai ficar chateado lá, quando o povo rejeita Deus, Deus vai falar assim: não, Samuel, eles não estão rejeitando você, não, eles estão rejeitando a mim. Fica tranquilo, eu vou resolver isso. É tipo isso. Estão rejeitando Deus. A Cristo, né? Rejeitando a verdade. Cristo. Louvado seja Deus. E está presente com aqueles que creem. Mateus 28:20. Glória a Deus. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Então ele está conosco. Ele deixou o Espírito Santo dele para estar nos guardando, nos guiando, nos dando discernimento. Para que se a gente estiver firme nele, o Espírito Santo vem, opa, não vai por aí não, por aí você vai quebrar a cara. Por aí você vai se dar mal. Isso aí não é para você, isso aí não sou eu que estou abrindo, essa porta não é eu que abri. Não vai. Mas para que isso aconteça, nós temos que estar nele, firmado em Jesus, crendo, acreditando Louvado seja Deus. em tudo que a palavra dele fala e nas promessas dele para nossas vidas. Louvado seja Deus.
Ele é Senhor e Rei, e um dia voltará para buscar a sua igreja. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Tem uma promessa que ainda vai se cumprir na minha e na sua vida. Porque o mesmo Senhor descerás do céu com alarido, louvado seja Deus, e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Glória a Deus. O próximo. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o nosso Senhor. Louvado seja o nosso Deus. É mais uma promessa. Se todas as outras se cumpriram, essa também vai se cumprir na nossa vida. Essa vai se cumprir na minha e na sua vida. Basta que eu e você permanecermos firmes no Senhor. Que onde você venha continuar essa caminhada. Não olhe para a direita nem para a esquerda, mas foca no alvo. O inimigo está aí do lado tentando te derrubar. Não olha não. Foca no alvo que é Jesus. Eu e você vamos alcançar essa vitória. Ou sermos ressuscitados ou sermos arrebatados para ir morar com o nosso Senhor Jesus Cristo. É mais uma profecia que vai se cumprir na minha e na sua vida. Glória a Deus. Tópico 3. As profecias cumpridas. Comprovação de que ele é o Messias. Outro ponto que confirma que Jesus é de fato, ou seja, aquele que aguardávamos, são as profecias bíblicas. De forma objetiva e contundente, traz inúmeras profecias sobre Jesus que foram devidamente cumpridas. Todas essas profecias reforçam e respaldam que Jesus é tudo isso que já citamos anteriormente. Mais de 300 profecias já cumpridas revelam Jesus como o Messias, prometido dentre os quais ressaltamos: louvado seja Deus. Vamos ver algumas dessas profecias que já se cumpriram. Gênesis 3, 14 e 15. Louvado seja Deus. Sobre a sua vinda. Profecia sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás, mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirá o calcanhar. Louvado seja Deus. É isso mesmo. Aqui mostra sobre a vinda de Jesus, já revelando que Jesus ferirá a cabeça da serpente. Que a serpente, aí, nesse caso, é Satanás. Eu não sou capaz. Só Jesus Cristo que era capaz de esmagar a cabeça da semente. Olha o que está escrito em Lucas 1, 26. Glória a Deus. E no 6º mês foi o anjo do Senhor Gabriel enviado por Deus a uma cidade, a Galiléia, chamada Nazaré. Pode continuar. A uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com sua palavra, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberá e dará à luz a um filho, e o chamarás o seu nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do rei Davi, seu pai. Até aí. Glória a Deus. Então aqui nós vimos que está se cumprindo a profecia que foi falado lá no Gênesis.
aqui está se cumprido, de que virá um Salvador, virá alguém que pisará na cabeça da serpente. E Jesus Cristo foi esse. O nascimento. Vamos para esse aqui. A sua morte. Profecia em Isaías 53, 5. Louvado seja Deus. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Agora o cumprimento da profecia. Em João 19, 28 ao 30. Louvado seja Deus. Depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Como na profecia falou, que ele ia entregar a sua vida por nós. Lá em Isaías, aqui se cumpriu. Aquele que tinha sido prometido há muitos anos atrás. A sua ressurreição. Salmo 16, 10. A profecia. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem me permitirás que o teu santo veja corrupção. Cumprimento da profecia. Lucas 24, 5 e 6. Louvado seja Deus. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscai o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Louvado seja Deus. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Então aqui se cumpriu, ele ressuscitou, né? O que foi profetizado há muitos anos atrás se cumpriu nessa profecia, nesse acontecimento. Então, inúmeras profecias, como aqui falou, mais de 300 já se cumpriram em Jesus, na vinda de Jesus. Tanto é que, analisando a Bíblia, nós vemos várias vezes: para que se cumpra, para que se cumpra, para que se cumpra. E Jesus realizando uma a uma. E eles, muitas vezes cegos, não viam que ali era o Messias, o enviado do Senhor Jesus. Eles muitas vezes esperavam alguém cheio de pompa, mas não. A Bíblia já falava, é isso que eu falo, eles sabiam da palavra do Senhor, mas não entendiam. Que lá atrás já falava que seria humilde, que vinha numa manjedoura, que andaria na jumentinha, mas eles esperavam algo glorioso. Estavam cegos em suas próprias concupiscências, nos seus entendimentos. Buscavam, já naquele tempo, buscavam entender só aquilo que lhes cabiam, só aquilo que alegravam o seu corpo, e não aquilo que verdadeiramente Jesus, Deus, tinha lhes ensinado. Conclusão. Podemos afirmar com exatidão que Jesus é tudo. Ele é o centro da fé cristã. Ele é Deus, Salvador, Senhor e Mediador. Crer nele é o primeiro passo para uma vida transformada e reconciliada com Deus. Não há vida eterna sem Jesus. Ele é tudo que precisamos. Louvado seja Deus. Ele tem que ser o tudo de nossas vidas. Como a gente falou, não há salvação fora de Jesus. Só em Jesus que nós alcançaremos a salvação. E que o mundo reconheça isso. Agora tem algumas perguntas que vai ficar para aqueles que têm a revista, pode responder em casa. Quem é Jesus para você? Por que ele é o único mediador? As profecias sobre Jesus se cumpriram? Pelo que nós estudamos, nós já vimos que sim. Nós já vimos que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não há outro, não tem outro meio de se achegar a Deus se não for por Jesus. Jesus para nós é o nosso Salvador. É aquele que Deus enviou por mim e por você. É aquele que entregou a vida dele por nós, por amor a nós. E como eu falei, que nós viemos dar valor no sacrifício do Senhor Jesus pelas nossas vidas. Amém?
E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.